Se você é fã de terror, com certeza em algum momento você foi ver um filme desses e se deparou com as seguintes palavras: inspirado em eventos reais. Mas me diz aí, como você reage a essa afirmação? Você é daquelas pessoas que fica com mais vontade de ver agora que você sabe que é baseado em fatos? Ou isso te dá mais medo de ver o longa? Ou será que você simplesmente não acredita que é baseado em fatos e acha que é tudo baboseira? Oi, eu sou o Max Valarezo e, como fã de terror, eu sei que essa é uma realidade com a qual a gente lida há décadas. Porque faz muito tempo que o cinema de terror se inspira na vida real para contar todo tipo de história. E daí surgiram alguns dos filmes mais aclamados e populares desse gênero. Mas a relação entre o cinema de terror e a vida real levanta também uma série de questionamentos que são fascinantes. Por que o horror é tão atraído por eventos reais e por que nós somos tão atraídos por essas produções? Até que ponto a gente pode acreditar quando um filme diz que é inspirado em eventos reais? E se a gente descobre que um desses filmes não é tão verdadeiro assim, será que isso já basta pra gente classificá-lo como ruim? É com certeza um tema muito intrigante, e sabendo disso, o pessoal da Dark Side Books me convidou para fazer um vídeo especial para vocês hoje. Porque eles estão lançando Possessão, da Felicitas D. Goodman. Esse é o clássico livro que conta a história real de Anneliese Michel, que serviu de inspiração para o filme O Exorcismo de Emily Rose. A Goodman investigou todos os detalhes desse caso que aconteceu na Alemanha, quando a jovem Anneliese morreu após passar por uma série de exorcismos, levando ao julgamento em tribunal dos padres que fizeram os exorcismos nela. E o livro foi tão impactante que anos depois ele inspirou o cineasta Scott Derrickson a contar uma história similar com o filme que ele lançou em 2005 e que se tornou um dos títulos mais famosos sobre exorcismo. Então, se você se interessa por esse tipo de história, mas ainda não leu o livro Possessão, você precisa conferir esse lançamento da Dark Side. Porque aqui tem todos os detalhes da investigação forense e do julgamento dos padres que fizeram os exorcismos na Anneliese. E assim a gente vê como o caso se dividiu entre quem queria explicar a morte da jovem por meio da religião e quem queria explicar a morte dela por meio da ciência. E você vai conferir isso tudo numa edição que tem aquele capricho visual de sempre da Dark Side. Então não deixe de garantir o seu exemplar de Possessão usando o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. E é com a minha cópia de Possessão debaixo do braço que eu pergunto pra vocês: e aí, por que o terror tem tanto fascínio com histórias reais? E por que nós somos fascinados por esse tipo de filme de terror? Vamos olhar mais de perto para entender. A relação entre o cinema de terror e histórias assustadoras reais é com certeza bem antiga. Já na era do cinema mudo, diversas obras fizeram essa ponte e algumas entraram para a história. Alfred Hitchcock, por exemplo, lançou em 1927 O Inquilino, inspirado pelos crimes do famoso Jack o Estripador. Já na Suécia, na mesma década, Benjamin Christensen lançou Häxan, a feitiçaria através dos tempos, que é uma mescla de ficção de terror e documentário para investigar como eventos históricos reais inspiraram lendas e histórias sobre bruxaria ao longo do tempo. E quando chegou a era do cinema sonoro, Fritz Lang lançou M, o Vampiro de Düsseldorf, baseado em diferentes assassinos que aterrorizaram a Alemanha nos anos anteriores. Assim, os anos foram passando e os cineastas foram encontrando novas formas de levar a realidade para o cinema de horror. Assassinos, como já deu para perceber, sempre foram uma fonte de inspiração constante. Às vezes, as histórias deles são recontadas diretamente por certas produções. Outras vezes, eles inspiram assassinos ficcionais, como foi com o Ed Gein, que serviu de base para os criminosos de Psicose e de O Massacre da Serra Elétrica. Ou então o Danny Rowling, que deu a ideia para os crimes retratados em Pânico. Mas nem sempre são os humanos que causam terror. Às vezes são os animais. A gente teve um exemplo recente com o Urso do Pó Branco, inspirado pela história real de um urso que cheirou cocaína e atacou pessoas nos Estados Unidos. E numa onda similar eu trago de volta, sim, ele, o Alfred Hitchcock, graças ao clássico Os Pássaros. Por mais que a inspiração inicial tenha sido o conto de mesmo nome escrito pela Daphne du Maurier, o Hitchcock também usou como base um caso real que aconteceu na cidade americana de Capitola. Em 1961, o lugar foi assombrado por um bando de pássaros que começaram a se atirar contra janelas, carros, pessoas. Tudo isso porque as aves tinham consumido algas tóxicas.
é um caso bizarro que ajudou a criar um dos melhores filmes de ataque animal da história. Mas e quando o terror é sobrenatural? Filmes que envolvem possessões demoníacas, assombrações, espíritos, atividades paranormais. Tudo isso supostamente é impossível de acontecer na vida real. E mesmo assim, o que não falta são filmes de terror sobrenatural que dizem ser inspirados em fatos. O Exorcista, A Cidade do Horror, Poltergeist, Invocação do Mal, O Exorcismo de Emily Rose. Esses são somente alguns dos exemplos que a gente pode citar. E vendo essa longa história cinematográfica, é inevitável a gente se perguntar por que o cinema de terror é fascinado por eventos reais. Bom, provavelmente porque isso dá um tapa na nossa cara e lembra que, às vezes, a vida real pode ser tão ou mais assustadora do que a ficção. E isso mexe muito com a gente, porque estamos acostumados a ver as histórias de terror como inventadas, como algo fora da realidade. O que, querendo ou não, ajuda a dar um certo senso de segurança. Mas isso começa a cair por terra quando a gente descobre que aquela história talvez tenha acontecido na vida real. E se ela aconteceu com esses personagens, quem não garante que vai acontecer também comigo? Então contar uma história de terror baseada em realidade é um jeito de fazer o horror da obra parecer ainda mais iminente. Fora isso, tem também a nossa eterna curiosidade mórbida. Muitos de nós já sentem uma vontade de espiar uma história quando descobrem que ela envolve sofrimento, morte, horror. E essa vontade macabra de futricar fica ainda mais aguçada quando a gente descobre que a história de terror pode ser real. Quem foram as pessoas que morreram? Quem foram os culpados? Será que houve punição? Será que os eventos tenebrosos aconteceram assim mesmo? Ou seja, é um jeito de instigar tanto o nosso lado fã de horror como o nosso lado fofoqueiro. E quando a suposta história real ainda envolve elementos sobrenaturais, tudo fica ainda mais complexo. Afinal, muitos de nós acreditam em espíritos, demônios e outros elementos extraordinários que os filmes de terror adoram representar. Então, para quem acredita nisso, ver esses filmes pode ser uma experiência muito atraente. Porque essas histórias mexem com medos muito profundos que essas pessoas têm e, de certa forma, podem acabar validando algumas das crenças delas. Lord, hear my prayer. Mas tem também aqueles que não acreditam em forças ocultas e sobrenaturais de forma alguma. Só que até mesmo essas pessoas podem se atrair muito por filmes desse tipo. Porque essas histórias são uma oportunidade de se testar o próprio ceticismo. Como quem diz, esse terror sobrenatural é baseado em fatos? Beleza, me mostra aí então. Existe toda uma catarse em examinar a história de perto para tentar desmascarar as alegações sobrenaturais, como se fôssemos detetives em busca da verdade. My client wants the public to know the truth. Good. So do I. E falando em ceticismo, é essencial a gente questionar também até que ponto a gente deve acreditar quando um filme de terror diz que é baseado em eventos reais. A resposta, é claro, depende do tipo de filme. Até porque não é toda produção que vai usar isso como estratégia de marketing. Muitas das obras que eu citei aqui não fazem alarde sobre as inspirações reais que tiveram, como Psicose, O Exorcista, Pânico. Para essas produções, as histórias reais serviram como um ponto de partida para criar personagens e cenas ainda mais perturbadoras. Já outras produções tentam sim chamar a nossa atenção com a cartada do baseado em fatos. E aí é importante enxergar com olhos criteriosos. Afinal, alguns de nós olham para um terror baseado em fatos e presumem que tudo naquela história é verdade. Só que fato é uma coisa, e inspirado em fatos é outra totalmente diferente. Pensa comigo, dizer que um filme é baseado em eventos reais é vago o suficiente para não ter que deixar claro quais partes são verdade e quais são ficção. Por exemplo, filmes como A Cidade do Horror, Poltergeist e Invocação do Mal são todos inspirados em histórias de pessoas reais que disseram ter testemunhado assombrações.
Mas os criadores dos filmes não podem afirmar categoricamente que os eventos sobrenaturais aconteceram para valer. O máximo que eles podem comprovar é que essas pessoas disseram ter vivido isso. O relato delas é a parte real do filme. Aí, as assombrações e os eventos paranormais que a gente vê na tela entram no campo da licença poética. Mas, para ser justo, vale dizer que não é todo filme de terror que vai seguir essa linha. Eu penso especialmente em O Exorcismo de Emily Rose. Mas atenção, agora eu vou ter que dar alguns spoilers do filme, então caso você queira pular esses spoilers, você pode ir direto para esse minuto aqui do vídeo. Caso contrário, continua aqui comigo, beleza? Então, vamos lá. Desde o começo, O Exorcismo de Emily Rose faz questão de anunciar que é baseado em eventos reais. E realmente, ele é. Por mais que Emily Rose e os demais personagens sejam fictícios, toda essa história foi inspirada pelo caso real da Annelise, que é relatado no livro Possessão. Mas, ao contrário de outras produções, O Exorcismo de Emily Rose não tenta te convencer de que os eventos sobrenaturais aconteceram para valer. Porque o próprio filme fala sobre o embate entre fé e ciência. De um lado, a gente tem os relatos afirmando que a Emily estava possuída mesmo. E do outro lado, você tem os personagens que explicam todos os fenômenos bizarros por meio da ciência, dizendo que a jovem não estava possuída, mas sim que ela tinha distúrbios psiquiátricos, o que abre espaço para a tréplica da defesa questionar os métodos científicos da acusação. E assim a gente fica nesse vai e vem entre os dois lados. Esse impasse, inclusive, também se dá na construção das cenas. Repara, por exemplo, que as imagens sobrenaturais só aparecem quando um personagem está relatando a sua versão dos eventos. Se a Emily vê rostos demoníacos na rua, não é porque o filme está nos dizendo que isso aconteceu mesmo. Ele está nos dizendo que foi isso que ela relatou. Não à toa, depois a gente vê o mesmo instante pela perspectiva realista, sem os fenômenos sobrenaturais. E é esse padrão que o filme segue com todos os episódios misteriosos da história, sempre alternando entre a visão da fé e a do ceticismo. Aí, quando chega o desfecho, não tem uma revelação final de que a possessão era verdadeira mesmo o tempo todo, ou então de que era tudo uma ilusão criada pela mente da personagem. É como aponta a pesquisadora Gabriela Miller Laroca na sua análise sobre o filme, que está disponível na edição de Possessão da Dark Side Books. Ela afirma que em O Exorcismo de Emily Rose não há respostas definitivas. E eu concordo. O filme deixa a veracidade dessa possessão em aberto, sem jamais nos dizer no que a gente deve acreditar, na religião ou na ciência. Em vez disso, ele apresenta duas versões de uma mesma história, traz à tona todos os horrores que nasceram dessa tragédia e deixa nós do público escolhermos no que queremos acreditar. Então, essa ambiguidade permite que O Exorcismo de Emily Rose caminhe com mais cuidado em cima dessa linha que separa fato e ficção, mas sem nunca deixar de lado o terror. E se o filme faz isso bem, é porque ele é totalmente inspirado no trabalho de investigação feito pela Felicitas D. Goodman para escrever Possessão. I'm not asking that you believe everything that Father Moore believes. I'm simply asking that you believe in Father Moore. Tendo dito tudo isso, eu também acho importante ressaltar uma coisa. Sim, é importante a gente debater o quão fidedignos são os filmes que se dizem inspirados em fatos. Mas esse não é o único mérito pelo qual a gente deve julgar a obra. Um filme pode ser bem fiel aos fatos e, mesmo assim, não ser lá grande coisa. Enquanto outros podem acabar se revelando como uma completa mentira e, mesmo assim, serem excelentes. Um exemplo é A Bruxa de Blair, que foi lançado com toda uma campanha que dizia que as imagens do filme eram genuínas. E muita gente acreditou que estava vendo mesmo um grupo de jovens sendo atormentados por forças malignas numa floresta. Mas depois foi revelado que tudo era encenado mesmo, a mais pura ficção. Claro, por um lado, é incômodo sentir que a gente foi enganado, mas nem por isso a gente deve desclassificar A Bruxa de Blair. Porque o filme é brilhante em toda a sua construção narrativa que simula um horror autêntico. Não à toa ele é tido como um clássico hoje em dia, tendo iniciado uma moda de produções de terror de gravação encontrada. E é importante a gente ter isso tudo em mente. Porque senão o nosso debate sobre filmes de terror inspirados em fatos vai se limitar somente à suposta veracidade das obras, sendo que elas têm muito mais a oferecer para além disso.
Deu pra ver então que debater a relação entre filmes de terror e eventos reais é muito mais complexo do que muita gente imagina, porque isso envolve estratégia comercial, envolve inspiração genuína, envolve propósito artístico. E se dessa salada vai sair um bom filme ou não, vai depender de como os autores lidam com o equilíbrio entre fato e ficção. Enquanto alguns filmes vão só nos irritar, outros podem virar obras geniais, capazes de despertar a nossa curiosidade para as diferentes realidades do terror. E se você quiser continuar explorando esse universo fascinante entre o terror fictício e o terror da vida real, você precisa conferir Possessão, da Dark Side Books. Mesmo se você já tiver visto O Exorcismo de Emily Rose, você vai ter uma experiência nova com esse livro. Porque aqui você vai poder se aprofundar no caso real da Annelise e comparar com o filme, para ver as semelhanças e as diferenças entre as duas histórias, que é sempre um exercício fascinante. Mas acima de tudo você vai ver que, às vezes, o horror da vida real é tão perturbador ou até mais do que o da ficção. Lembrando que você pode adquirir esse lançamento da Dark Side Books usando o link que está aqui embaixo. E com isso a gente encerra esse episódio muito especial. Obrigado a Darkside pela parceria e obrigado a vocês por terem conferido esse vídeo. E não se esqueçam também de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal e de me seguir nas redes sociais usando esses nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.